Olá, gente, boa noite. Vamos lá, rapidinho. Flavinha, vou trazer você para a gente não perder tempo. Vamos ver se dá certo desse jeito. Ah, terra chamando, Flavinha. Aê! Eu não estou te vendo, ainda assim. Não acredito! Ah, Não estou não! te vendo. Não Coisa veio. louca. Deixa eu ver aqui. Poxa, Eu consigo te ver por aqui, vamos ver. Não, nem aqui, ó. Vamos ver. Nossa, nossa, gente, tá demais. Agora, ó, eu estou te vendo pelo computador, eu estou te vendo. Mas vamos em frente, vai. tá bom, Se vamos eu lá estou te então. vendo, o pessoal está te vendo também. Tá Que bom, não, tá loucura. certo. Vou tirar E esse fone aqui que não está dando certo também. Está dando algum perrengue com o fone de ouvido. o tempo Bom, mas da vamos minha em... voz com a imagem tá dando diferença ou não? Então, eu não sei porque se eu... Deixa só se eu colocar o áudio aqui, vamos ver aqui, peraí. Pra Estou não te saber vendo, o se tá mais pessoal está te claro. vendo também. Não, está normal. Está perfeito. Vamos lá Bom, então, né? cumprimentar o pessoal que está chegando. Infelizmente, nós vamos ter que fazer desse jeito aqui, ó. Estou te vendo aqui, está perfeito, né? Não, A bora lá. gravação aparece. Eu estou vendo aqui pelo computador, está normal, né? Tereza está falando. O Instagram está dando muito perrengue. Realmente não é fácil, não. É Mas tudo bem, mesmo. Flavinha. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença, gratidão por aceitar o nosso convite. Hoje é um dia que normalmente nós não fazemos a live, né? Mas, excepcionalmente, não fizemos ontem, porque ontem foi aniversário do Vitor. Então, trouxemos para terça-feira, excepcionalmente às 22 horas, para esse Reflexões. E hoje o tema é perdão. Estou aqui eu, a Flavinha de branco, né? Nós escolhemos a cor. Foi uma brincadeira que aconteceu na primeira live que nós fizemos juntamente com a Flávia, olha só. Não é a Flávia Lima, não. Com a Clara, que ela estava de azul, também estava de azul sem querer. Aí depois a gente combinou de ficarmos, fazemos isso. Mas isso é uma brincadeira, não tem nada a ver. O que importa é o assunto, né? Virou padrão. Flavinha, todo Vamos mundo te lá. conhece, né? Você não dispensa apresentações. E eu queria saber Exato. de você, de onde surgiu esse tema, perdão? Por que que você? Porque normalmente o convidado que escolhe o tema, né? Na verdade, o que aconteceu foi que eu estava revendo os temas, né, quando a Luísa me convidou, eu falei, ninguém falou de perdão ainda, acho que é um tema que, geralmente, quando cai no Evangelho, é um tema que o pessoal participa bastante, eu acho que é algo que a gente tem muito a aprender, né, e eu acho que é um tema que é super válido, assim, a gente falar, né. E aí, por coincidência, fazendo o Evangelho no domingo, caiu, abriu bem, bem na parte do perdão. Então já foi um preparatório aí para quem estava com a gente, né? Acho que é um tema que toda vez que a gente fala sobre ele, a gente tem ainda a falar, tem tema que vai além dessa live, né? E a gente precisa repetir, mas é por conta disso, Luísa. Aí, por coincidência, né? Nós estamos na Semana Santa, né? Na semana da Páscoa aí, vai ser, né, a semana que agora no final dessa semana, né, a gente acaba tendo aí o feriado da Páscoa e ninguém, acho que de todos que já passaram aqui na Terra para nos ensinar sobre o perdão, Jesus foi nosso maior exemplo, né? Não só como para tudo aqui, né? Para nossa conduta, para todos os esclarecimentos que ele trouxe, mas quando a gente pensa, né, na Semana Santa e nessa caminhada que teve, né, até o domingo de Páscoa e a sua crucificação também, né, no meio, na metade aí dessa semana, vamos falar assim, e foi o maior exemplo que ele pôde dar foi esse, né? Foi o de perdão. Praticamente foi o último ato dele aqui na Terra, né? Se a gente pensar. Exato, Então, né? Quando ele teve um fala, né? sim, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, né? sim, ele perdoou Judas também, né? Tudo que a gente fecha, né? Acho que
fecha toda essa questão, né, que a gente tem aí da passagem de Jesus na Terra, acaba fechando com o perdão. Então, é o maior exemplo que a gente possa ter. Acabou combinando, né? Deu certo aí da data ser bem a semana, né? Não foi programado, não. Exatamente, né? E uma coisa que eu até perguntei para Flavinha antes, né? Se ela tinha assistido, se ela estava assistindo a série The Chosen, né? E nós tivemos a Uhum. oportunidade de assistir o episódio 1 e 2 da quarta temporada, e realmente a parte que eu achei mais tocante realmente foi uma questão, né, um spoiler, para aqueles que não assistiram ainda, mas não tem como não falar, né, aquela questão quando especificamente Mateus vai pedir perdão a Pedro, né, no caso Simão, que depois Jesus chama de Pedro, e por conta disso ele tem um momento muito tocante que o ato de você pedir perdão é um ato seu. Agora, a pessoa te conceder o perdão é uma dádiva que você recebe dos outros, né? Isso que Jesus ensina. E depois, quando ele vai até Pedro, né, pedir perdão, Pedro está irritado por tudo que Mateus já tinha feito para ele e para André, seu irmão, né? E aí ele chega, fica irritado, tudo mais, vai até Jesus depois e fala: Jesus, olha, Mateus fez isso, fez isso, fez isso, foi apontando, né, contando, e quase que ele fez tal coisa. Aí Jesus vai contando: bom, deu 7, não esquece esse outro que não fez. Aí entra na famosa frase: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será 7 vezes? Jesus fala: não 7, mas 77, ou seja, 70 vezes 7, infinitamente. E termina o segundo episódio da quarta temporada uma forma que nos toca profundamente, quando Pedro chega até Mateus e o abraça, perdoando. Nossa, foi muito tocante. Na minha opinião, foi a cena mais emocionante dessa quarta temporada, né? Teve várias cenas, mas para mim foi essa, né? Legal, obrigada aí por compartilhar, Luísa. Luísa, vai ter a peça inicial? Ou não? Você só faz a final? Normalmente eu faço a final, mas vamos fazer a Tá bom, inicial, então eu faço a inicial. eu acho, já começamos. Vamos que vamos. Tô só perguntando aí, vê se não Não, faltou. eu faço a inicial, você já ia fazer a final mesmo, né? Não, Sempre bom. eu já fiz um para preparar, mas se você quiser fazer, pode fazer. Não, Não tem vamos lá problema. então. Convidando então os nossos amigos, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos a Deus, nosso Pai, a nossa prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, rogando aos benfeitores queridos que possam nos intuir neste pequeno trabalho que leva muito mais energia aos nossos corações e a tantos irmãos necessitados. Que o infinito amor de Jesus derrame bênçãos sobre todos os nossos lares, envolvendo-nos no seu amor, muita paz e muitas alegrias espirituais. Que assim seja. Seja. Então, E aí Flavinha, vamos. fique à vontade. Não, vamos lá, vamos falar bastante sobre isso, né? Aí, igual eu falei para você, né? Caiu o capítulo que mais tem a ver com perdão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 10, que é o Bem-aventurados os Misericordiosos, né? Para quem sabe. E aí eu estava aqui nas minhas anotações, né? E é bem curioso que quando começa o capítulo 10, é dito que, primeiro, nós precisamos ter calma, precisamos acalmar nosso coração, sermos mansos e pacíficos, né? Como também foi dito por Jesus. E por coincidência ou não, acredito que não, porque a gente sabe que o Evangelho ele é todo construído numa ordem, né, que é uma caminhada, e o capítulo 9 é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, primeiro você lê o 9, né, pacifica seu coração, aprenda a ser manso, e no 10 você vai aprender a exercer, então, né, aprender a ter aí um entendimento do que é uma misericórdia, o que é o perdão,
E por fim aqui a gente vai tratando, né, até chegar na indulgência, né, que é algo que para a gente ainda está bem longe. Mas queria trazer assim, Heloísa, realmente a gente falar um pouquinho sobre a essência, né, sobre como nós sentimos. Acho que é muito complicado para a gente lidar com essa questão do perdão. As coisas muitas vezes acontecem aí no dia a dia e você até, né, sai de casa com a intenção de ser misericordioso, perdoar todo mundo, e quando acontece a primeira coisa na rua, a gente perde completamente o equilíbrio. E aí eu queria trazer até um texto, é um conto do Hilário Silva, que é bem interessante, que se chama De Tocaia. Se todo mundo já De teve a tocaia. oportunidade de ler, é De Tocaia. E não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, mas eu queria ler para a gente também, para a gente refletir um pouquinho, né? Acho que ele passa por uma situação aqui, né? E é bem interessante aqui para a gente refletir. É rapidinho, tá? Não, Como, fica à são duas vontade. páginas. A live é do convidado, né, Flavinha? Nossa, vamos lá. E assim, né? Conta a história, então, de um rapaz que é trabalhador, né? Como muitos de nós, né? Tarefeiros da causa espírita, ele chama Luiz Borges. Então, fala assim: Luiz Borges, denodado tarefeiro da causa espírita, em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se o rebuliço. Populares e guardas, assobios e exclamações. Pobre moço desconhecido e armado foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro que sobraçava de mão encostada ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com quem se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas, o tiro foi casual, rogou o jovem pálido. Os policiais, contudo, retinham-no, furiosos. Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: vejamos a mensagem do Evangelho. E ante o assombro geral, leu na página aberta as belas referências do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, aí a partir do capítulo, né? Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado num processo de herança e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Olha só, né? É Nossa, tocante esse texto. realmente, né? E É o livro que salvou duas vidas, né? Verdade, né? com certeza. E é interessante, né? Até a gente se emociona com situações assim, né? E, e por quantas vezes, né, a gente cruza na rua com pessoas que estão aí completamente desequilibradas por uma questão pessoal, por algo ali que, sei lá, perdeu sua conexão, né, com a espiritualidade, perdeu sua conexão com Deus, tá ali, né, como esse rapaz perdeu a cabeça, né, por causa de uma herança e contra o próprio irmão. E quantos de nós, né, não precisamos estar armados, mas estamos armados de palavras ruins, de maus pensamentos, né, buscando a discórdia. E eu acho que a gente tem que se observar muito, né, Luísa, porque o rapaz até da causa espírita aí, né, o que teve o livro alvejado, ele estava a todo momento, né, buscando a calma, buscando a paz, e isso, cada vez mais a gente precisa olhar mais para dentro de si, buscar isso. Embora muitas vezes a gente não consiga, mas a gente precisa tentar, pelo menos.
Tem até umas coisas muito interessantes, né, que a gente percebe, né? Você não sai armado dando tiro em todo mundo, mas os pensamentos, quando você vê alguma situação acontecendo, uma determinada pessoa agindo de uma forma que você acha que ela não está sendo correta, as energias mentais que nós emanamos para ela, né? Para quantas e quantas pessoas nós não estamos enviando dardos mentais por uma pessoa que não comunga com nossos pensamentos, que está tendo uma atitude e não pautada pela caridade, pelo amor ao próximo, pela vingança, por ato. E aí você toma as dores e já destila o ódio para aquela pessoa, né? E gera também para você próprio, né? Sim. E muitas vezes a gente ainda está, por essa a falta de olhar um pouco para dentro, e essa questão de a gente não ter essa confiança em Deus, né, como a gente deveria ter. Porque por mais que a gente aqui está estudando por algumas décadas, aí, alguns de nós, né, já o Espiritismo, a gente ainda não se coloca numa posição de que a gente está aqui vivendo uma experiência, que a gente ainda é imperfeito e que a gente está buscando melhorar. E a gente esquece o quanto de ajuda que nós temos da espiritualidade diariamente, cada um de nós. Basta a gente pensar numa situação de saúde em que conseguimos nos recuperar, seja muitas vezes não da maneira que a gente gostaria, mas que nos recuperamos ali para seguir em frente, seja também dentro dos nossos próprios valores também. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que tem muita gente em desequilíbrio, muita gente pedindo oração, muita gente precisando de ajuda, e que muitas vezes a gente se importa com a opinião do outro e esse outro está desequilibrado. E se a gente não tomar cuidado, como a Luísa falou, né, a gente fica nesse ambiente ali cheio dessas energias que não estão bacanas, a gente acaba se contaminando também. Então, cabe nós sabermos discernir, né, com o que o outro está dizendo. Muitas vezes ele está ali no desequilíbrio, está destemperado, está com uma situação ali e sai falando coisa e a gente leva muito a sério isso. Né? Não que a gente não deva levar a sério que o irmão está desequilibrado, mas sim a sua opinião, porque às vezes a palavra que ele fala, e todo mundo comete esses tipos de erros, né? Eu cometo, você comete, porque às vezes a gente pega um momento que a gente não está bem e a gente sai aí atirando, né? Falando bobagem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E por isso que eu digo mais uma vez, a gente precisa estar atento e ter muita certeza daquilo que nós temos, essa ligação que nós temos através da prece, essa ajuda que nós temos, porque se a gente se deixar levar, principalmente com essas outras pessoas que estão em desequilíbrio também, a gente vai entrar numa energia que a gente só vai reagir, né? Não sei se vocês, quem está aqui acompanhando Big Brother, maravilha, é um assunto que eu falar, coisa boa. Big Brother chegou um momento, né, para quem acompanha já há 24 anos, sabe que chegou um momento que as pessoas elas ficam desequilibradas, porque são pessoas que estão presas dentro de uma casa, não estão sabendo da notícia do mundo, é uma competição ali, ninguém é seu amigo, porque todo mundo quer ganhar o prêmio, e hoje a televisão, né, ela coloca, claro, artifícios para que haja conflitos, né? Ninguém quer viver de boa numa casa, não, você quer provocar o conflito, porque é o conflito que acaba gerando ali, né, posts nas redes sociais, que gera ali as notícias que as pessoas querem. Ah, a pessoa brigou, foi expulso, agrediu ou não agrediu, respondeu, né? Tem até um quadro de segunda-feira lá, que é o Sincerão, que a pessoa pode falar o que quiser, geralmente é assim, e que sai conflito. O pessoal, de segunda para terça, o pessoal nem dorme, fica a madrugada inteira falando sobre isso. E eu tenho certeza que muita gente fica acompanhando também, né, no Globoplay, nas redes e tudo mais. E muitas vezes, isso é um reflexo da nossa sociedade. Então, as pessoas chegam num ponto que elas estão reativas, estão brigando com todo mundo, com o mínimo problema que tem, já saem reclamando. E aí, se você toma para si, como que você vai
colocar em prática o que o Evangelho aqui nos fala, né? Esquecer que a misericórdia é o quê? É o esquecimento das ofensas. Falar, mas não esquece não, porque a pessoa lembra. Sim. Claro que lembra, mas o espírito que é mais evoluído, ele vai lembrar e não vai dar aquela importância que a gente dá. Não vai ficar remoendo, não vai ficar revivendo, né? Ficar ressentindo, né? Você fala muito isso, ficar ressentindo. E isso é um grau, é algo relacionado à nossa evolução. Então, quando você. E aí a gente volta, né? Sempre para nós mesmos. Quando a gente se percebe que a gente ainda está remoendo, está ressentindo, está reclamando, opa, o que está de errado comigo? Por que isso está me afetando tanto? Então, a gente precisa ter esse olhar para dentro de nós, né? E falta bastante, né, Luísa? Mas é um exercício, né? Quando eu penso que o tempo passa, acontece alguma coisa que eu volto. Pode falar. Você falou esse negócio dessa casa do BBB, e a gente teve as nossas casas, né, na época da pandemia. E quão difícil foi, né, para conviver, muitas vezes, isolado, por conta de situações que a gente não imaginava que ia acontecer conosco, né? E como nós saímos desses momentos, né? Que a gente fala assim, que nenhuma pessoa em sã consciência é a mesma depois desse momento que nós passamos. Mexeu muito com as nossas estruturas. Então, deixou os nervos à flor da pele, as pessoas parece que não têm, o filtro social acabou-se por todo mundo, as pessoas não se respeitam, ofendem com maior facilidade. Não, a gente achava que as pessoas iam sair desse momento um pouco mais sutis, mais, entre aspas, evoluídas, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Eu acho que aproveitou quem tinha para aproveitar, né? Quem estava pronto para aproveitar. Foram poucos? Foram. Mas eu acho que, pelo menos da minha experiência que eu tenho aqui dentro da minha casa, foi algo muito bom. Porque a gente já estava também, acho que todos aqui da família já estávamos na dinâmica de casa, né? Um já conhecia muito bem o outro, sabia muito bem quais eram as reações, como que um poderia apoiar o outro. Aí, se um já estava um pouco mais desequilibrado, o que acontecia, né? O outro vinha ali ajudar. Eu comecei naquela época a meditar, fazer as lives, fazer o canal. Então, para mim, valeu muito a pena. Né? Acho que a gente, quem conseguiu ali, né, tirar algum aprendizado disso, rendeu muitos frutos. Mas, por consequência, né, igual nosso amigo aí tá falando, aí, igual o Neco, na casa da A sogra Sônia. ninguém ficou isolado. Ó, Sônia, na casa da sogra ninguém ficou isolado. E aí tinha esse lado, né? Algumas pessoas, então eu tô dentro de casa e fico olhando aqui pela janela quem tá saindo na rua. Isso é o quê? É uma parte aqui do capítulo 10 também. Né? É a relação que você tem com o outro, é o julgamento. Eu devo apontar o dedo? Então, já que eu estou agora entendi sobre o espiritismo, eu vou apontar todo mundo que está fazendo de errado. Vou lá falar vergonha. Você, você tem muita sombra, mas não pode falar essas coisas. E aí a gente vai cair nesse ponto, né? Aí tinha, eu estou em casa isolado, mas o outro não tá. Olha só, a pessoa não se cuida, tomou vacina, não tomou, e não sei o quê. E ficou nessa raiva, né? Essa questão aí que acabou desequilibrando também muita gente. E é o que o Evangelho nos mostra, né? Isso ficou muito escancarado. Acho que cada vez mais, né, dentro do nosso convívio social, tudo está muito escancarado. E aí cabe a nós, né, Por olharmos isso que, no isso. caso, a vigilância e a oração, cada vez mais tem que se fazer presente, né? Nesses momentos conturbados que a gente passa, vigiar os nossos pensamentos, mesmo quando você está sozinho na sua casa, né? Você nunca, às vezes, está sozinho, né? Você fez uma postagem recente aí, né? Oi? Que estamos sozinhos? Tá. Isso, vou dar uma postagem recente. Deu um cortezinho, assim, né? Deu um corte, Não, você fez até uma postagem do sozinho, né? Recente aí, eu lembro. Sozinho, sim, sim.
E, dos vídeos. e Mas é uma bem coisa que eu isso, estava né? pensando também, Flavinha, nessa questão do perdão, né? Aproveitando o gancho da Débora, perdoar é libertar-se, é dizer sim para a vida. O perdão, né? A gente estende a mão para alguém que nos ofendeu, mas também o auto-perdão, ele é muito importante, né? Porque tem pessoas que não se perdoam por determinadas situações que aconteceu no passado, né? Sim, e é toda, eu acho que é toda essa questão, né, de você ficar nesse pensamento, né, revivendo, passando de novo por uma situação que nos causa muito mal, e tudo isso muitas vezes é aliado à nossa fuga também da realidade, né, porque a gente arruma meios de, vou deixar para lá, vou ficar aqui nas redes sociais, vou ver uma série, vou fazer outra coisa, vou ter algum outro vício ali que, que não me tire a atenção disso, né? Porque o olhar para dentro, ele é muito profundo e a gente tem que se entender, tem que entender essa caminhada que a gente vem tendo ao longo das nossas existências. E aí não com olhar de punição, porque também não vou ficar falando que eu era muito pior, o que eu fiz, o que eu não fiz, porque eu também não sei. Mas que a gente sabe é que hoje a gente é o melhor que a gente pode. E cada dia que passa, nós estamos diferentes, nós somos diferentes, nós temos outra visão sobre o mundo, sobre nós mesmos. E todo tempo é tempo da gente despertar. O que a gente não pode é ficar, né, em vigilante, ficar distraído, sair então falando o que deve e não deve, julgar o outro, é, repreender os outros por situações que não nos cabe, e sim olhar para dentro de nós mesmos. E se alguém vem falar alguma coisa para a gente tem que ter essa maturidade de entender que talvez a pessoa não está num dia bom, não está no momento bom. E que a gente cabe, né, da relação, né, ter a calma e ter a paz que precisa para seguir em frente. Mas é basicamente isso, né? É verdade. A Teresa falando que o tema é pertinente, palpitante, né? Realmente, o perdão é um tema que eu acho um dos mais pontuais do Evangelho, além do amor, né, que Jesus veio trazer, né? A essência do seu Evangelho é o amor e o perdão, né? Então, perdão num sentido mais pleno da palavra, né? Mais amplo que ele possa imaginar, sem condicionantes, que eu acho que isso é importante, né? Que as pessoas às vezes olha, eu perdoo, mas, né, tem sempre alguma condição. E não é por aí, né? Não é nessas condições que a gente fica, né? Não, e até a gente, quando a gente fez o Evangelho na semana passada, saiu aquela mensagem, né, do final do capítulo, das instruções dos Espíritos, falando um pouco de também a nossa responsabilidade com aquilo que acontece conosco. E principalmente a gente ter esse discernimento de repente, aconteceu uma ofensa, aconteceu algo que eu não gostei que o outro fez, mas o quanto também que eu provoquei isso indiretamente, né? O quanto que eu fui parte disso. E aí Paulo até coloca, né? Eu perdoo, mas eu nunca mais vou me reconciliar. Eu não, eu perdoo, né? Mas eu não esqueço. Eu não quero ver mais essa pessoa nem pintada de ouro. E o maior dos perdões que a gente tem, né? E eu até comentei isso no domingo, é que a gente tem o nosso véu do esquecimento dentro da nossa existência, porque a gente como espírito está aqui gravado tudo que nós fomos e tudo de errado que nós fizemos. E muitas vezes as pessoas que estão do nosso convívio estão no meio desse aprendizado. E muitas vezes situações colocadas também por nós. E aí a gente já vê o maior perdão, a maior misericórdia divina, que é a gente não se lembrar disso. Porque como a gente conseguiria, então, conviver com o pai, com a mãe, com o irmão, e que a gente ou fez algo muito de errado ou alguém fez com a gente. Então, esse é o maior presente que a gente pode ter, é a questão do esquecimento das vidas passadas. Porque tudo tem um motivo. Muitas vezes a gente tem um relacionamento aqui, uma pessoa entra dentro da nossa vida e nos causa determinada situação,
E a gente tem que ter esse entendimento, né? Que tudo que acontece, acontece por algum motivo, e que cabe a nós hoje, né? Recentemente até tive um aprendizado bem grande em relação a isso, porque muitas vezes a gente pensa, né, dentro da oração, livrai-nos de todo mal, né? A gente quer afastar o mal, quer afastar o espírito obsessor, ou quer manter distância daquele que nos faz mal. E eu tive um grande aprendizado sobre uma situação que era uma pessoa fazendo mal para outra, e essa pessoa que recebeu esse mal, ao invés de se afastar, ela abraçou essa pessoa que fez o mal. E aí foi algo que, para mim, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Falei, nossa, mas a pessoa não ficou com raiva? Não, o que, que aconteceu? E a resposta que veio para mim foi assim, então, por mais que a pessoa tenha feito mal, eu faço bem, porque quem sabe não desperta alguma coisa de bom dentro dela. E eu fiquei, olha só, e a gente aqui, né, querendo se afastar, querendo livrar do mal, quando na verdade nós somos parte atuante de que as pessoas estejam melhores. Então, claro Exato, que eu acho que eu não sei se eu faria isso ainda não, viu? eu também não fui eu. Eu questionei a pessoa, não fui eu. Eu ficaria com muita raiva, com muito ódio e não perdoaria e olharia pra cara. Mas aí veio esse ensinamento para mim, na minha direção, e eu fiquei, tem razão, Você ainda tá certo, fica né? com Agora, raiva da outra que foi abraçar ainda, né? mas o que aconteceu, né? Cuidado, né? A gente se preocupa, né? Quando alguém mais próximo, assim, a gente pode conversar abertamente. Mas é uma grande lição para todos nós, ter essa visão de que alguém que fez o mal, você vai retribuir com o bem, né? É, Você vai se aproximar da pessoa, né? A Teresa está falando que lindo dar outra face. Se a pessoa quisesse fazer alguma coisa, teria dado mesmo, mas na situação não, porque essa pessoa que tinha feito mal estava chorando e tudo mais, já estava aos frangalhos. Mas mesmo assim, é um ato de muita coragem, né? Então com a gente certeza, viu? Com aprende a cada certeza. dia. A Débora colocou que o perdão não é um presente para quem dá, quem te feriu, é um presente para você, né? E você se liberta, né? Você acaba se libertando daquela situação. Você não fica presa naquele fato, naquele acontecimento, né? E a Teresa tem me colocado assim, né? Que às vezes a gente pensa que perdoou, então acontece novamente, aí percebemos que estamos ainda chateados. Realmente, né? É alguma coisa muito estranha, porque a gente acha que perdoou, mas de repente vem aquela lembrança amarga, né? E a gente lembra que volta com força aquilo, né? Mas a gente tem que tentar compreender e ressignificar. Tão difícil, sim. Eu acho que ressignificar um acontecimento é difícil, pois por mais que você fale, coloca no lugar do outro, pô, mas você está se colocando no seu lugar também, né? Você que recebeu a ofensa, né? Então, o ego, o orgulho tá lá machucado, né? A gente não tem essa confiança mesmo, né? Na espiritualidade maior e tudo que nos é falado, e que a gente tem aí essa centelha divina, temos um pedacinho do nosso Pai maior dentro de nós, e que a gente é capaz de fazer tudo. E muitas vezes a gente é muito imediatista, né? Fala, nossa, falou isso para mim. E aí, né, gera a nossa expectativa, né? É toda a confiança que a gente tem nas outras pessoas. E uma coisa que é bem complicado, né, quando a gente passa por uma situação assim, é que tanto quem passa, acho que por transtorno de ansiedade, ou uma preocupação, não precisa nem ser algo, não estou falando nem algo relacionado a alguma enfermidade, né? Mas sim quando a gente passa por uma situação e o nosso cérebro ele fica toda hora refazendo essa situação dentro da nossa cabeça, né? Eu digo que fica dando loop, né? Fica dando loop e a gente fica, você está fazendo nada, estou trabalhando, aí vem a situação de novo. E isso, quando isso está numa situação muito complicada, vem, sei lá, centenas de vezes por dia. Então, te atrapalha muito, você perde a concentração, você não consegue estar ali no momento presente.
E chega até o ponto de você estar projetando, você está andando, está vendo uma coisa, nem está prestando atenção no que está assistindo, e aí fica, né, nessa situação aí, dando volta e volta. E aí a questão do perdão, muitas vezes é isso, né, Luísa? Por quantas vezes as pessoas não ficam remoendo, né, magoadas, ai, fulano fez isso para mim, né, e fica ali desejando também, né, que a pessoa pague, né, que a justiça venha. Até coisas que as pessoas às vezes perdem o sono por causa de situações, né? Fica ali remoendo, se virando na cama por uma situação que naquele dia tirou você do sério, né? Que alguém te ofendeu, então você fica numa situação complicadíssima realmente, né? Quantas e quantas pessoas não perdem o sono por uma situação, um acontecimento que foi mal resolvido. É um laço, né, que se cria mentalmente. E isso, muitas vezes, até mesmo você fala, então eu vou dormir, vou esquecer dessa situação. Dependendo da situação, você lembra até no sonho. Sim. E aí, e no sonho, muitas vezes, a espiritualidade, assim, está tentando atuar e ajudar a gente, você pode, de repente, até encontrar com essa pessoa no sonho e conseguir conversar e se reconciliar. Então, quando a gente pega livro como No Mundo Maior, a gente tem sobre isso, falando um pouquinho sobre os sonhos, e isso é fato. A ligação ela é tão forte que os espíritos eles ficam ligados entre si, seja um grande problema, um pequeno problema, e muitas vezes elas não conseguem se falar pessoalmente, mas em sonho são trazidos para tentarem conversar, tentarem se reconciliar. E pode ser uma maneira de resolver, né? Pelo menos da sua parte, porque geralmente, né, como já disseram aqui, né, é algo que a gente precisa se libertar. O outro é problema dele, mas a gente tem que se cuidar para não ficar isso com a gente o tempo todo. A gente sabe que é um tema complexo, difícil de colocar em prática, né? Tem tantos temas que eu falo assim, a gente fala, mas é difícil para você conseguir essa transformação, né? Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente saiba, às vezes você está preso naquilo, você não consegue, por mais que você tente, fala, não é por aí, mas você fica preso ainda e fica naqueles disco que é arriscado, sabe? Não vai para frente, você fica preso naquela situação, mas a gente tem que dar a volta por cima, né? Esse é o objetivo nosso. E a gente pedir ajuda, né? Principalmente. Então, se a gente está passando por uma situação dessa, e muitas vezes a gente não se acha digno, falar, não, isso aí é problema pouco, tem muita gente precisando demais aí, então não vou ficar pedindo ajuda para o plano espiritual, para quem quer que seja. Não, E por que buscar não? ajuda em todo momento, isso é importantíssimo. Qualquer situação que você esteja passando, está incomodado, procura ajuda, ou seja terapêutica, ou medicamentosa, ou a próprio tratamento espiritual. Importantíssimo isso. É importante a gente ser muito sincero, né, com os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente vai, você vai num centro espírita passar por um tratamento, a pessoa pergunta como você está. E ninguém vai julgar se o seu problema é grande ou se é pequeno. A pessoa vai simplesmente ouvir, né, algo vai ser encaminhado para que você siga para um determinado tratamento e que muitas vezes você nem acaba sabendo, né, se é uma obsessão, se é algo ali um pouco que vai precisar um pouco mais de intervenção, né, dos trabalhadores ali do plano espiritual, e você é encaminhado para esse tratamento. E por isso que é importante, acho que a gente ter um centro de nossa confiança, que a gente possa ir presencialmente e que a gente possa abrir o nosso coração. Porque muitas vezes a gente está numa situação passando, achando que não é nada, e você pode estar tendo uma influência espiritual muito grande. E aí a própria influência já te convence que não é nada, fica aqui, não vai lá não, né? É bobagem. Então, há artifícios ali para que a gente consiga buscar essa ajuda, né? A Tereza está falando aí, desabafar, racionalizar, se ouvir, CVV, são muitos meios
meios, né? O que a gente não pode é sofrer E o sozinho. CVV também, né, Flavinha? As pessoas têm que entender que o CVV é o Centro de Valorização da Vida, de um modo amplo. Não é somente para caso extremo. A pessoa está passando por uma dificuldade, um problema momentâneo, busca ajuda. Não tenta resolver sozinho se você não consegue, né? Tá com problema de, olha, não consigo perdoar aquela pessoa, a pessoa me fez isso, liga lá, fale, converse, né? Coloque para fora. Vai ter voluntários das várias partes do Brasil disponíveis para te atender, com preparo psicológico, com preparo emocional, para te dar um suporte. E então não deixe de buscar ajuda em qualquer circunstância. Eu acho importantíssimo isso. Sim, a gente precisa, né, buscar esse tipo de ajuda sempre. E aí termina por último, né, a gente falando aqui da indulgência. Quando a gente chegar assim bem evoluidinho, né, e já conseguir já perdoar e se perdoar e tudo mais, é o ponto da indulgência, que é o quê? Quando você olha alguém fazendo alguma coisa errada e você não comenta, não vê defeito. Se você vê alguém que teve uma atitude não bacana, você lembra das vezes que ela foi legal e te ajudou. E aí você sabe quando, né, até brinca, né, fala, você soma, né, 3 pontinhos para uma coisa boa e uma para uma coisa ruim. Então você coloca ali na balança e fala, não, isso aqui, essa coisa ruim aqui não foi nada perto do que ela é. Isso é indulgência. Sim. E a gente passa a exercitar isso, né? Porque a gente faz o contrário. E, infelizmente, a gente é indulgente com a gente. Fala, não, não fiz nada, eu vou melhorar, eu vou ficar bonzinho. E o outro não, a gente sai apontando o dedo, sai cobrando aquilo que nós esperamos. Então, a gente tem muito a aprender, né? É verdade. E a indulgência é um sentimento, né, maravilhoso, porque a gente tem que se colocar numa situação que, se o outro errou hoje, amanhã é a nossa vez de errar. E será que o outro vai ser indulgente conosco também? Será que vai compreender? Será que vai ter a mesma sensibilidade? Por isso que é importante saber que estamos no mesmo barco, né? Que o único perfeito que passou pela Terra foi Jesus. O resto nós somos todos seres errantes, né? Não da erraticidade, mas que erram muito ainda, né? Com certeza. A gente tem muito a aprender. E toda a situação que a gente passa, igual eu falei no começo, né? Quando eu penso que eu estou num determinado degrauzinho já subindo, eu descubro que eu estou 2 abaixo. E aí a gente vai, olha para dentro de novo, ressignifica, né? Como a Luísa falou, e a gente segue em frente com essa lição aprendida. Então, e é isso o tempo todo, né? Porque nós estamos aqui para isso. E a gente vai aprendendo também com os outros, né? Com pessoas ali que já estão em outro patamar próximo a gente, porque tem também esses bons exemplos. E a gente vai olhando, né? A gente tem que se olhar também com muito amor, não se cobrar demais, entender que também nós temos no nosso tempo para entendimento, para nossa mudança, e não adianta a gente querer acelerar, mas sim que a gente promova essa mudança aos poucos, né, de maneira efetiva. Exatamente. Eu E acho isso importantíssimo. É saber que nós temos a eternidade inteira pela frente, mas também não vamos nos acomodar, né? São dois lados importantes. Então o espírito é meio acomodado. Não, tem a eternidade inteira. Essa eu não consigo perdoar, vou perdoar na outra encarnação. Você não sabe em que situações você vai estar. Então vamos tentar resolver os problemas nessa enquanto estamos a caminho, né? vamos focar no que a gente é bom, né? Ter a vontade de ajudar o outro. Eu ainda não consigo ajudar, abraçar aquele que me fez o mal, né? Ajuda então aquele que você está mais próximo, aquele que aparece no seu caminho, né? Quem sabe o nosso coração não se amolece ali no momento que precisar ajudar alguém já não tão próximo, a gente tem a outra visão. Então, tudo é prática. O que a gente não pode fazer é se fechar para o mundo, fechar os nossos olhos, não buscar ajuda, ficar ali remoendo dentro do nosso próprio casulo, sem tentar se melhorar, né? Nós estamos aqui para o convívio. E o convívio é muitas vezes você fazer o bem para o outro
E como a Luísa falou, né? Ah, quem sabe o outro vai fazer o mesmo por você. Muitas vezes não. E saber também lidar com isso e entender, porque é uma escolha dele. Agora, o que nós levamos para dentro de nós é uma escolha nossa. Um detalhe interessante também que eu pensei assim, né? Se você não pode, não consegue ainda amar o seu inimigo, que pelo menos você não consiga, pelo menos consiga não desejar um mal para ele, né? Você já é um grande passo. Tudo bem, você não vai amá-lo, você não vai trazer para dentro da tua casa, não vai trocar confidências com ele, mas também não fica torcendo para tudo de mal acontecer para ele, né? Um ato de vingança, né? Eu acho que é um passo, né, para a gente conseguir dar a caminhar, né? Não, e Paulo fala exatamente isso lá no trecho que a gente fez do Evangelho, né? Ah, se algo de mal acontece, né? Não fala o famoso, né? É que ele fala do jeito, né, da época do Evangelho. Mas traduzindo aqui, não fique falando, ah, bem feito, mereceu, né? Que a gente fala, olha só, né? A justiça está sendo feita, bem feita. Né? Deus tarda, mas não falha. A gente adora essas frases. Mas aí deixar o outro acontecer o que aconteceu com ele e temos que seguir em frente. Ou então a gente que é Gente, espírita fala assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Dando a entender, você vai colher o que você está plantando. é quase só batata passando, né? No meio espírita, assim, É, vai chegar na hora. Ai, gente, mas é isso, né? Acho que a gente conseguiu refletir um pouquinho, né, Luiz? Só para não levar muito tempo aí também. O pessoal está mais quietinho agora, acho que está todo mundo com sono. choveu, está um pouco mais friozinho também, não sei aí como é que está, mas aqui, né? Aqui tá, não sei quantos graus, mas tá mais friozinho assim, dá uma refrescada, né? Refrescou Ainda bem. bastante. Perto do que estava, nossa, tá um paraíso. A gente tá com saudade de ficar com coberta já. Mas é isso, Luiz. Obrigada aí viu, pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho aqui com as suas reflexões, né? Com o pessoal também. A Débora está comentando aí, É, deixa eu ler o comentário. Por isso, Jesus nos aconselha a reconciliação enquanto podemos, para que possamos manter a leveza em nossos corações e sentir paz. É isso aí. Se a gente não tiver essa paz dentro de nós, qualquer probleminha, qualquer faísca que aparecer no nosso caminho vai virar um incêndio, vai virar verdade. um fogaréu. Né? Acho que isso é a busca, né? A calma, a mansuetude, né? A pacificação, e aí a gente conseguir seguir em frente. A gente consegue o tempo todo? Claro que não. Aqui na live a gente consegue falar Aqui tranquilo. a gente é o cara mais legal do mundo. Vai viver pessoalmente se eu falo com essa voz tão calma. Mas a gente está tentando aprender, né? É prática, tem que praticar para um dia virar normal. De tanta, né, água mole em pedra dura, quem sabe um dia a gente interioriza aquilo que a gente fala, né? Que eu falo, a live é interessante esse aspecto. O pessoal fala aqui, nossa, mas você é assim, que hora que vai chegar o cara das 10, né? Eu falei, então, às 10. Das 10 às 11 acabou a live e já era. É, Mas é isso, pelo menos a gente tem uma horinha aí, né? Buscando o entendimento. verdade. Flavinha, olha, queria agradecer de coração a tua disponibilidade, a sua parceria aí nesse projeto, né? Que a gente já se conhece virtualmente, claro, faz tanto tempo, né? E, mas parece que já há bem mais tempo do que isso, né? Com certeza, né? E eu queria Eu que agradecer agradeço. uma vez mais, né, a sua disponibilidade e passaria para você para as considerações finais, depois você fazer a prece para a gente. Claro. Não tenho minha consideração final, só agradecer mesmo, pessoal. O pessoal está passando agora a previsão do tempo aí, como é que tá chovendo, tá calor, tá fresco. Tá muito bom, e agradeço a companhia de todos, estamos juntos aí aprendendo sempre. E acho que os perfis aqui que a gente tem, né, tanto o meu como o da Luísa, realmente a gente
tenta fazer uma reflexão mais próxima, né? Ninguém aqui está pintando nenhuma figura espírita aqui a ser seguida e a gente está aprendendo aqui cada dia. Acho que a gente expondo as nossas dificuldades também, a gente vai aprendendo e vai tentando ajudar o outro aí na medida do possível, né? Como eu sempre peço antes das lives, que a gente consiga trazer, né, aquilo que o outro está precisando, que entrou aqui buscando, porque é um momento aqui que as pessoas vêm buscar alguma palavra de conforto, uma palavra de consolo, acalmar um pouquinho o coração. Então, que a gente tenha conseguido aí esse objetivo. E agradecer a todos que estão aqui. Né? Então, Jô Soares também. Certo. Então, vamos lá, vou fazer a oração, vamos finalizar então com a prece. Vamos fechando os nossos olhos. E muito gratos aqui que estamos, pela participação desta noite, vibrando para que todos que estão nesta live, entraram antes, que já saíram, que estão até agora, possam ser emanados dessas boas energias, onde essas pessoas estiverem, que vocês recebam todo esse amor, essa paz que estamos buscando aqui através das nossas reflexões, e assim possamos perdurar esse nosso sentimento e possamos trazer aqui tudo que o nosso espírito muitas vezes já tem o conhecimento, mas que precisamos aqui despertar a nossa consciência e estarmos cada vez mais seguros do nosso objetivo aqui, da nossa missão enquanto encarnados. E assim finalizamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Mais uma vez, amigos, obrigado pela presença. Não deu para cumprimentar a todos, mas sintam-se abraçados. O Edu chegou agora também. Um abraço, Edu. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã às 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Flavinha. Tchau.